Phonetic Guide. Hey, what's up? Eu sou o Ron Taylor e esta é a nossa aula de Phonetic Guide. É uma aula de pronunciation. Nós vamos fazer pronúncia de algumas palavras para a gente captar o som dessas palavras. Ali diz, let me show you something. Deixa eu te mostrar algo. Né? The lips, os lábios. How they do with these words? Como é que eles ficam com essas palavras? Bit, bit, bit. Você repara que toca aí, abre um sorriso, porque é preciso que você faça isso com a boca. Bit. Se você não fizer isso, o som da palavra não sai. Bit, 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 bit. Beat é batida. Beat, the beat of my heart. Então, beat, a batida do meu coração. Aí vem a outra. Bolt. A boca faz esse ó. Bolt. 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 Então, é preciso fazer esse ó para produzir essas palavras. Então, como tantas outras, nós vamos ter essa condição de pensar nesse movimento de lábios, de língua. Então, começando com os lábios, que diz isso. Agora, pegou? Sacou a ideia? A ideia de movimentar lábios, quando algumas palavras em inglês precisam ser palavras. Porque a gente não pode falar I'm happy because you are here. Eu tenho que falar para que o som saia de um modo escutável e entendível. I'm happy because you are here. Então é preciso fazer essas movimentações. Por mais que em português seja diferente, mas também movimentamos sons com os lábios, com a face em si, garganta, língua, todas essas coisas. Aqui a gente vai ver agora the tongue, a língua, né? For example, my life, 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 my life, my life. A língua sai porque ela vem primeiro lá atrás do my life. Então ela vai para trás com my e vem para frente com life. Então, se a gente não pronunciar dessa forma, o som sai errado das palavras. Mesmo que você não consiga pegar o acento americano, que é muito difícil mesmo, a gente tem que treinar muito, tem que fazer muita coisa. Fica muito mais fácil quando as pessoas saem daqui e vão morar nos Estados Unidos. E elas ficam lá um tempo, que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas elas ficam ali a fundo, conversando, ouvindo, falando, e elas acabam pegando, trazendo esse sotaque. Eu sou uma pessoa que dificilmente pego sotaque. Posso estar em qualquer lugar do Brasil, ficar muito tempo, que meu sotaque não morre. Eu não gosto de pegar sotaques de outro lugar. Eu tenho isso em mim, e isso às vezes é muito ruim para falar inglês. Porque você é identificado assim que abre a boca. Não é americano. Mas se você falar de forma correta, de forma que entendam, você vai ser entendido em qualquer parte do mundo que fale inglês. Então, vamos ver agora o som que fala da garganta ali. The tongue, the throat, a garganta, the throat. Listen up. O som do T e o som do D em particular. Quando a gente fala o som do T, sai sem vibrar na garganta, porque a gente fala tss, 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 tss. Sai um sopro. Tss. Quando a gente fala de, a garganta vibra. Pode pôr a mão na sua garganta e falar de. Você sente a vibração na garganta. Isso é sempre para a gente poder ver o quanto é importante que a gente pronuncie as palavras de forma correta. Ok? Nada de pensar em julgamento, crime ou medo
ou insegurança, não. É para causar segurança, gente. Saber que a gente vai pronunciar de forma correta. Então, qualquer americano que ouvir de qualquer parte dos Estados Unidos vai entender o teu inglês perfeitamente e vai ser um inglês elogiável. Vamos às dicas, tips. Practice this on the mirror. Pratique isso no espelho. Fique diante do espelho e produza som de palavra. Vai ali e solta car, dog, cat, mother, father, brother, sister, house, toy. Vai falando palavras que você conhece em inglês. E vai vendo a movimentação, quando tem som vibratório na garganta, quando a palavra não precisa vibrar. E isso vai facilitando muito a nossa pronúncia. Aí diz, record yourself making a video. Record yourself making a video. Grave-se, faça um vídeo, pega o telefone aí e começa a gravar. E bota o microfone na frente e começa a gravar. Grava você falando, leia um texto, pega um texto na mão, bota ali e grava. E grava a letra da música que você gosta, falando, lendo, e vai vendo depois as modificações que você vai fazer e vai ficar cada vez mais perfeito o teu inglês. A pronúncia vai ficar cada vez melhor. Aí diz, use your phone to compare the sounds of the words. Usa aí o seu celular para comparar o som das palavras. Tá? Vamos ver aqui esse exemplo disso, que o stress the number, tá? Esses dois números são os que mais causam travamento em pessoas. Aí por quê? Porque confundem o som, como vai ler um ou outro. Um é 13 e o outro é 30. Então, na hora de ler, nós temos aquela palavra que identifica no numeral T-E-N, teen. Teen é adolescente em inglês. No numeral em inglês, quando você chega no 12, no 12, do 13 até o 19, é a adolescência do ser humano. Então, o teen está empregado nessas palavras. Como eu já falei aqui, a série 13 Reasons Why. 13. 13. Então, 13. O som é totalmente sem comparação com o outro que está ali, que é o 30, que é 30. 30. 30. 13. I'm 13. Eu tenho 13 anos. I'm 30. Eu tenho 30. Então, se a gente fizer a comparação, gravar no celular para comparar, a gente vai ver que a gente está fazendo um bicho de 7 cabeças com duas palavras totalmente diferentes nos sons dela. 13, 30. Ok? Então, the hardest part. Aí sim, vem a parte mais difícil de se falar qualquer língua, que é a entonação. É o the pitch. Essa parte aí da intonation, entonação, é a parte que é pior mesmo. Por quê? Vamos supor, eu não quero e nem pretendo ser um youtuber. Então, não preciso pensar na forma de soltar o som, pausar o som da voz, elevar em certa altura, abaixar em certa altura. Isso é muito complicado. Então, a gente tem que tentar ao máximo usar, não a comparação do nosso português com o inglês, mas usar um pouco de ouvido mesmo. A gente ouve bastante americano falando em filmes, em séries, em qualquer coisa que seja, e começar a copiar a ideia de como eles estão falando, aquela frase que você vai repetir, aquela palavra que você vai repetir, porque esse ali, igual o exemplo, what are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Então, esse sobe, desce, até que faz com que a entonação seja a parte mais difícil, mas também não é a parte que a gente precisa se importar tanto,
A gente tem que se importar, mas não levar toda a nossa atenção, toda a nossa energia para ela. A gente vai desvendando formas de falar. Ali tem what are you doing? What are you doing, dude? What are you doing, dude? Dude, what are you doing? Dude, what are you doing? Então, essas formas de falar, a entonação, vai de cada um. What are you doing? What are you doing? What are you doing, dude? Então, fica de forma de cada um. Where'd you put my shoes? Where'd you put my shoes? Where'd you put my shoes? Então, você vai vendo que sobe e desce de forma com dependendo de quando você for que tiver que utilizar tais perguntas ou tais falas. Na maioria das vezes, a gente fala assim, ó, there's no technical for that. There's no technical for that. There's no technical for that. Então, a gente fala de acordo com o nosso modo de falar mesmo. Então, não há preocupação para isso, apenas um pouco de foco para poder fazer cada vez melhor a entonação. Ler bastante ajuda muito, 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 muito. Leia bastante, mas eu estou falando em inglês. Leia bastante letra de música, bastante coisas escritas em inglês, leia bastante que melhora muito essa entonação. As entonações vão melhorando a partir do momento que nós vamos incorporando no nosso dia a dia essas reduções, o som dessas palavras reduzidas, melhora bastante. Aí é que tem the reductions, the link words and the flat T, as reduções, linkar as palavras, e os flat T's, que é aquela jogada do T fora. As reduções das palavras linkadas e os flat T's. Isso ajuda muita gente na nossa parte de pronúncia. Reductions. I'm a boy. I'm a boy. I'm a girl. I'm a father. I'm a mother. I'm a doctor. I'm a nurse. Bastante ajuda a gente na hora de falar. What are you? Why? Esses link words. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. On this day. On this day. On these days. On these days. On these days. On these days. The flat T. Internet. Não. Em inglês, internet. 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 Atlanta. 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 The most important tips is practice as much as possible. Repeat again and again and again till become automatic. Então é isso. O mais importante aí é praticar muito mesmo. Repetir várias vezes aquela escritura, ouvir bastante vezes. Você está assistindo um filme na Netflix? Ótimo, legal, tem condição de assistir um filme na Netflix? Coloca lá em inglês, coloca a legenda em inglês. Quando falar, volta, escuta bastante e repita bastante. Isso é a ideia de praticar a pronúncia. E aí vai melhorar tudo. See you soon.